Por que o Coringa nos fascina tanto? Por que esse vilão sem superpoderes, sem motivação clara, sem redenção possível, se tornou um dos personagens mais icônicos da cultura pop? A resposta não está na fantasia. Está na psicologia mais profunda da humanidade. O Coringa não é apenas um vilão. Ele é um espelho. Um espelho que reflete aquilo que a sociedade tenta desesperadamente esconder. Aquilo que Carl Jung chamou de sombra coletiva. E quando esse espelho é colocado diante de nós, algo dentro de nós desperta. Algo desconfortável. Algo real. Neste vídeo vamos mergulhar na psicologia analítica de Carl Jung para entender por que o Coringa não é apenas um personagem de ficção, mas sim a personificação de forças psicológicas reais que operam em nossa sociedade. Vamos explorar 5 conceitos centrais de Jung. 1. A sombra coletiva. O que a sociedade reprime. 2. A persona. A máscara da civilização. 3. O arquétipo do trickster. O enganador que destrói a ordem. 4. A enantiodromia. Quando a repressão se transforma em explosão. E 5. A individuação. O único caminho para integrar a sombra. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você vai entender por que o Coringa não é o vilão da história. Ele é o sintoma de uma doença coletiva que todos nós carregamos. Quem é o Coringa? Antes de entrarmos na psicologia, precisamos estabelecer uma coisa. O Coringa não tem uma origem definitiva, e isso é proposital. Nos quadrinhos, ele é chamado de o Príncipe do Crime. No filme de 2019, ele é Arthur Fleck, um homem quebrado pela sociedade. No Cavaleiro das Trevas, ele é um anarquista sem nome, sem passado verificável. Essa ausência de origem fixa é psicologicamente poderosa. Por quê? Porque transforma o Coringa em algo maior que um indivíduo. Ele se torna um arquétipo, um símbolo universal de algo que existe em toda a sociedade, em toda a cultura, em toda a psique coletiva. E esse algo é o que Jung chamou de sombra. A sombra, segundo Jung, é a parte de nós mesmos que rejeitamos. É tudo aquilo que consideramos inaceitável, vergonhoso, perigoso ou imoral. Mas a sombra não existe apenas no nível individual. Ela também existe no nível coletivo. A sombra coletiva é aquilo que uma sociedade inteira reprime. São os impulsos, verdades e realidades que a cultura dominante não quer reconhecer. Em Gotham, a cidade do Batman, a sombra coletiva é a desigualdade extrema, a corrupção sistêmica, a violência estrutural, o desespero silencioso dos invisíveis. E o Coringa? Ele é essa sombra encarnada. Ele é o retorno do reprimido. No filme de 2019, Arthur Fleck não nasce como Coringa. Ele é criado por uma sociedade que o abandona, o humilha, o invisibiliza. Ele tenta se encaixar, tenta ser bom, tenta sorrir mesmo quando tudo desmorona. Mas a sociedade não permite. E quando a repressão atinge o limite, algo dentro dele se rompe. Isso não é ficção. É enantiodromia, um conceito junguiano que vamos explorar mais adiante. Por agora, entenda isto. O Coringa não é o oposto de Gotham. Ele é o reflexo inevitável dela. Vamos aprofundar. O que exatamente é a sombra coletiva? Carl Jung observou que as sociedades, assim como os indivíduos, têm um lado obscuro. Um lado que é sistematicamente negado, reprimido, escondido debaixo do tapete da civilização. A sombra coletiva não é composta apenas por impulsos individuais reprimidos. Ela é formada por verdades sociais que são insuportáveis para a narrativa oficial da sociedade. Por exemplo, uma sociedade que se orgulha de ser justa e meritocrática não pode admitir que milhões de pessoas vivem sem oportunidades reais. Uma sociedade que se vê como civilizada não pode reconhecer a violência estrutural que mantém seu sistema funcionando. Uma cultura que prega a bondade cristã não pode olhar para a crueldade cotidiana de suas instituições. Então, o que acontece com essas verdades? Elas são reprimidas, empurradas para o inconsciente coletivo. Mas Jung nos alertou. Aquilo que é reprimido não desaparece. Ele se acumula, ganha força.
e, eventualmente, retorna. E quando retorna, vem distorcido. Vem como sintoma. Vem como crise. Vem como caos. Vem como o Coringa. Pense em Gotham. A cidade é apresentada como uma metrópole moderna, com arranha-céus brilhantes, elite poderosa, figuras públicas carismáticas. Mas embaixo dessa fachada, miséria absoluta, corrupção endêmica, abandono social, violência naturalizada, e todos fingem não ver. Os ricos vivem em seus penthouses. Os políticos fazem seus discursos vazios. A mídia vende esperança fabricada. A persona coletiva de Gotham é ordem, progresso, civilização. Mas a realidade? A realidade é Arthur Fleck sendo espancado na rua enquanto ninguém intervém. É ele sendo demitido sem piedade. É ele descobrindo que seus registros médicos foram destruídos porque o sistema de saúde entrou em colapso. A sombra de Gotham não é o Coringa. A sombra de Gotham é tudo aquilo que criou o Coringa. E essa é a diferença crucial que a maioria das pessoas não entende. O Coringa não é a causa do caos. Ele é o efeito. Ele é o sintoma de uma doença que já estava lá, festering no inconsciente coletivo de Gotham. E aqui está o ponto mais perturbador. Nós vivemos em Gotham, não literalmente, claro, mas psicologicamente, estruturalmente, absolutamente. A desigualdade absurda. Os sem-teto invisíveis nas ruas, o sistema de saúde mental sucateado, a violência policial, a indiferença institucional, a solidão epidêmica, o desemprego estrutural, a perda de sentido existencial. Tudo isso está aqui, agora, na nossa sociedade. E assim como em Gotham, nós preferimos não olhar. Preferimos manter a persona coletiva intacta. Tudo está bem, o sistema funciona, o progresso é inevitável, só precisamos trabalhar mais duro. Mas a sombra continua crescendo, e ela eventualmente encontra uma forma de se expressar. Às vezes, essa expressão é individual. Um surto psicótico, um crime violento, um suicídio público. Outras vezes, é coletiva. Protestos que viram tumultos, movimentos políticos extremistas, colapsos sociais abruptos. Jung chamou isso de irrupção da sombra. E quanto mais tempo a sombra é reprimida, mais violenta é sua irrupção. O Coringa é a personificação dessa irrupção. Ele não surge do nada. Ele surge do acúmulo de tudo que foi negado, ignorado, reprimido. Ele é o grito da sombra coletiva. Eu existo. Vocês podem fingir que não, mas eu existo. E o mais assustador, quando o Coringa age, parte da população secretamente torce por ele. Por quê? Porque em algum nível inconsciente, eles reconhecem que ele está expressando algo que eles mesmos sentem, mas não podem admitir. Isso nos leva ao próximo conceito fundamental. A persona. A persona. A máscara da civilização. Se a sombra é aquilo que reprimimos, a persona é aquilo que apresentamos ao mundo. Jung definiu a persona como a máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas da sociedade. É o papel que desempenhamos. O profissional competente, o cidadão respeitável, o membro produtivo da sociedade. A persona não é necessariamente falsa. Ela é necessária. Sem ela, a vida social seria impossível. Precisamos de algum nível de conformidade, de previsibilidade, de estrutura. O problema surge quando a persona se torna rígida demais. Quando a sociedade exige que mantenhamos a máscara o tempo todo, sem espaço para a autenticidade, para a vulnerabilidade, para a expressão dos aspectos mais sombrios da experiência humana. E isso é exatamente o que vemos em Gotham. Arthur Fleck tenta desesperadamente manter uma persona funcional. Ele trabalha como palhaço, literalmente usando uma máscara. Ele cuida da mãe doente. Ele vai à terapia. Ele toma seus remédios. Ele anota em seu diário: espero que minha morte faça mais sentido que minha vida. Ele está tentando se encaixar, tentando ser visto, tentando importar, mas a sociedade não permite. Cada instituição que deveria sustentá-lo falha. O sistema de saúde mental é cortado. Seu emprego é precário e humilhante. Sua condição neurológica, o riso involuntário,
o torna um pária social. Ninguém o vê como humano. Ele é invisível. A persona coletiva de Gotham exige que todos mantenham a ilusão. Os pobres devem permanecer quietos e gratos pelas migalhas. Os ricos podem fingir que sua riqueza é merecida. Os políticos podem fazer promessas vazias, e todos devem sorrir e dizer que está tudo bem. Mas Arthur não consegue mais manter a máscara. E quando a persona se fragmenta completamente, o que resta? A sombra pura. Há uma cena crucial no filme. Arthur está no metrô, usando sua fantasia de palhaço, quando 3 homens de terno da Wayne Enterprises começam a assediá-lo e espancá-lo. Eles representam perfeitamente a persona de Gotham, bem vestidos, empregados por uma corporação respeitável, integrados ao sistema. Mas por baixo dessa fachada, crueldade casual, violência gratuita, sadismo. E quando Arthur os mata, algo fundamental acontece. Não apenas para ele, mas para a cidade inteira. Porque aquele ato de violência perfura a persona coletiva. Ele revela que a ordem social de Gotham não é ordem. É opressão mal disfarçada. E a população responde de forma reveladora. Eles não condenam o assassino mascarado. Eles o celebram. Máscaras de palhaço começam a aparecer por toda a cidade. Protestos eclodem. A sombra coletiva finalmente encontrou um símbolo, uma válvula de escape. Isso nos mostra algo profundo sobre a psicologia coletiva. Quando a persona se torna insustentável, quando a máscara social sufoca completamente a realidade psíquica das pessoas, a sombra não surge suavemente. Ela explode. Jung escreveu: quanto mais a persona está identificada com a consciência, mais a sombra se torna poderosa no inconsciente. Em outras palavras, quanto mais rígida a máscara social, mais violento será o retorno do reprimido. Gotham manteve sua persona por tempo demais. A cidade fingiu ser civilizada enquanto permitia barbaridades estruturais. E o Coringa não destruiu essa persona. Ele apenas revelou que ela já estava morta. Ele arrancou a máscara e forçou todos a olharem para o que estava por baixo. Agora, você pode estar pensando, mas isso justifica a violência do Coringa? Justifica o caos que ele causa? E a resposta junguiana é complexa. Não se trata de justificação moral. Trata-se de compreensão psicológica. O Coringa não precisa ser justificado para ser compreendido como um fenômeno arquetípico real. Ele representa uma verdade psicológica. Sociedades que reprimem sua sombra indefinidamente eventualmente produzem figuras que a encarnam. E quanto mais a sociedade tenta suprimir essas figuras pela força, mais poder elas ganham no imaginário coletivo. Porque a sombra não pode ser destruída. Ela só pode ser integrada. E isso nos leva ao próximo conceito fundamental: o arquétipo do trickster. O trickster, o enganador sagrado. O Coringa não é apenas a sombra encarnada. Ele é um tipo específico de figura arquetípica que aparece em todas as culturas humanas. O trickster, o enganador, o transgressor sagrado. Jung estudou extensivamente esse arquétipo. Ele aparece como Loki na mitologia nórdica, como Hermes na mitologia grega, como o coiote nas tradições indígenas americanas, como Exu nas religiões afro-brasileiras, como o bobo da corte nas cortes medievais. O trickster tem características consistentes em todas as culturas. Ele quebra regras, subverte hierarquias, zomba da autoridade, expõe hipocrisia, provoca caos. Mas esse caos tem uma função psicológica profunda. O trickster destrói a ordem estabelecida não por pura maldade, mas porque a ordem se tornou rígida, morta, opressora. Ele é o agente da transformação psíquica. Ele força o sistema a se confrontar com aquilo que está negando. E o Coringa é a encarnação perfeita desse arquétipo. Veja como ele opera. Ele não tem um plano mestre tradicional. Ele não quer poder político, riqueza material ou controle territorial. Quando os mafiosos oferecem dinheiro a ele, ele queima tudo. Quando tem a oportunidade de matar o Batman, ele recusa, porque precisa dele como contraponto. O que ele quer? Revelar a verdade por baixo da mentira social.
Provar que a civilização é uma fina camada de verniz sobre o caos. Mostrar que as pessoas boas são tão capazes de maldade quanto qualquer criminoso. Elas apenas precisam da pressão certa. No filme O Cavaleiro das Trevas há uma cena icônica. 2 barcos, um cheio de cidadãos, outro cheio de prisioneiros. Cada barco tem um detonador que explodirá o outro barco. O Coringa aposta que ambos os grupos vão se matar para sobreviver, provando que moralidade é apenas conveniência. E quando nenhum dos grupos aperta o botão? Quando a humanidade surpreende até o Coringa? Isso não o frustra, isso o diverte. Porque o Trickster não está realmente tentando provar que todos são maus. Ele está tentando destruir a certeza moral absoluta. Ele está forçando todos a olharem para a ambiguidade que existe dentro deles. O Trickster é desconfortável porque nos lembra que não somos tão simples quanto gostaríamos de ser. Não somos inteiramente bons ou inteiramente maus. Somos complexos, contraditórios, capazes de amor e crueldade, de sacrifício e egoísmo, de heroísmo e covardia. E essa ambiguidade é insuportável para a persona coletiva. A sociedade precisa de categorias claras. Mocinho e vilão, certo e errado, civilizado e bárbaro. O Trickster dissolve essas categorias. Ele mostra que Batman e Coringa não são opostos absolutos. Eles são reflexos distorcidos um do outro. O próprio Batman reconhece isso em vários momentos. Ele diz ao Coringa: "Você e eu estamos destinados a fazer isso para sempre." Porque em nível arquetípico, eles representam forças psíquicas complementares. Ordem extrema versus caos extremo. Persona rígida versus sombra descontrolada. E aqui está a ironia profunda. Batman, o herói, também é uma expressão da sombra. Ele é um vigilante que opera fora da lei. Ele usa violência e medo como ferramentas. Ele se veste como um monstro para combater monstros. Bruce Wayne criou uma persona diurna, o bilionário playboy. Mas vive sua verdade psicológica apenas quando usa a máscara de Batman. O Coringa percebe isso imediatamente. Ele diz: "Você me completa." Não é uma piada. É uma verdade psicológica. O Batman precisa do Coringa para justificar sua própria existência extrema. E o Coringa precisa do Batman para ter um espelho que reflita sua filosofia. Isso nos traz a uma percepção crucial sobre o Trickster. Ele não pode ser derrotado permanentemente, porque não é uma entidade externa. Ele é uma força arquetípica que surge sempre que um sistema se torna rígido demais. Você pode prender o Coringa, pode matá-lo, mas enquanto a sombra coletiva continuar reprimida, outro Trickster surgirá, talvez com outro rosto, outro nome, outra máscara. Mas a função arquetípica permanece. E isso é precisamente o que vemos na cultura pop contemporânea. O Coringa ressurge constantemente, reinterpretado para cada geração, porque cada geração tem sua própria sombra coletiva que precisa ser confrontada. Nos anos 80, ele era o palhaço macabro de Jack Nicholson, um reflexo da ansiedade sobre violência urbana e crime organizado. Nos anos 2000, ele era o anarquista terrorista de Heath Ledger, um reflexo do medo pós-11 de setembro, sobre caos imprevisível e colapso social. Em 2019, ele era Arthur Fleck, um reflexo da crise contemporânea de saúde mental, desigualdade econômica e alienação social. O Trickster sempre retorna na forma que a sociedade precisa confrontar. E aqui está algo que a maioria das análises superficiais perde. O Trickster não é intrinsecamente maligno. Em muitas tradições mitológicas, o Trickster também é um criador, um libertador, um portador de verdade inconveniente mas necessária. Loki trai os deuses, mas também os salva. Hermes rouba, mas também guia as almas. O coiote causa caos, mas também traz o fogo aos humanos. Exu abre caminhos mesmo que através de métodos perturbadores. O Trickster destrói, mas sua destruição serve a um propósito evolutivo: forçar o sistema a se transformar, a se adaptar, a integrar aquilo que estava negando. O Coringa queima o dinheiro da máfia. Isso parece pura destruição. Mas o que ele realmente está queimando? A ilusão de que o sistema criminoso de Gotham é fundamentalmente diferente do sistema legal. Ambos operam por ganância,
poder e violência, apenas com diferentes níveis de legitimidade superficial. Ele força Harvey Dent, o Cavaleiro Branco de Gotham, a se tornar duas caras. Isso parece pura corrupção. Mas o que ele realmente está fazendo, revelando que a moralidade absoluta de Harvey era insustentável, que sua persona de salvador incorruptível estava negando a sombra que todos carregam. O trickster não deixa ninguém confortável. Não deixa você com suas certezas morais intactas. E essa é exatamente sua função. Dissolver a identificação rígida com a persona, para que a sombra possa ser vista, reconhecida e, eventualmente, integrada. Mas integração não acontece automaticamente. E quando a sombra é liberada sem consciência, sem processo integrativo, o resultado não é transformação, é destruição pura. E isso nos leva ao conceito mais perigoso de Jung, a enantiodromia. Enantiodromia, o colapso dos opostos. Enantiodromia é uma palavra grega que significa correr para o oposto. Jung usou esse conceito do filósofo Heráclito para descrever um fenômeno psicológico crucial. Quando uma atitude unilateral é mantida por muito tempo, quando um lado da psique é reprimido extremamente, a energia psíquica eventualmente se inverte e o oposto emerge com força total. Em termos simples, repressão extrema leva à explosão extrema. Controle excessivo leva a caos total. Bondade forçada leva à crueldade descontrolada. E ninguém personifica esse conceito melhor que Arthur Fleck. Durante toda a sua vida, Arthur tenta ser bom. Ele tenta fazer as pessoas rirem. Ele cuida de sua mãe doente com devoção. Ele anota em seu diário: "Só espero que minha morte faça mais sentido que minha vida." Ele não quer vingança, não quer destruição. Ele quer ser visto, ser amado, ter valor. Mas a sociedade não apenas ignora sua bondade, ela pune por ela. Quanto mais ele tenta se encaixar, mais ele é humilhado, espancado, descartado. Sua terapeuta não se importa com ele. Seu ídolo, Murray Franklin, zomba dele na televisão nacional. Até sua mãe, a única pessoa que supostamente o ama, é revelada como tendo permitido seu abuso na infância. Cada tentativa de ser bom é retribuída com crueldade. Cada esforço de se conectar é rejeitado. Cada busca por ajuda encontra indiferença institucional. E então, enantiodromia, a inversão completa. Arthur não se torna o Coringa gradualmente. Ele não escolhe friamente se tornar um vilão. A transformação é uma ruptura psíquica abrupta, uma enantiodromia completa. Há um momento visual poderoso no filme. Depois de matar os homens no metrô, Arthur se refugia em um banheiro público. E ali algo extraordinário acontece. Ele começa a dançar. Não é uma dança de celebração. Não é alegria. É uma dança de libertação psíquica. É o momento em que a persona que ele tentou manter por décadas finalmente morre. E o que emerge não é simplesmente o oposto. É algo mais primordial, mais autêntico, mais assustador. Ele para de tentar ser bom. Ele para de tentar se encaixar. Ele para de pedir permissão para existir. E aqui está a parte mais perturbadora. Quando Arthur se torna o Coringa, ele finalmente se sente vivo. Finalmente se sente real. Porque pela primeira vez, ele não está reprimindo sua verdade psíquica. Ele está a expressando completamente, mesmo que essa expressão seja destrutiva. Jung nos alertou sobre esse perigo. A sombra torna-se hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. Quando a sombra é sistematicamente negada, quando não há espaço algum para sua expressão consciente, ela eventualmente irrompe de forma violenta e primitiva. Arthur tentou integrar sua dor de forma saudável. Ele foi à terapia, mas o sistema foi cortado. Ele tomou medicações, mas foram descontinuadas. Ele buscou conexão, mas foi rejeitado repetidamente. Todas as válvulas de escape saudáveis foram fechadas. Então, a pressão psíquica não teve escolha. Explodiu. E isso não é apenas a história de um homem fictício. É um padrão que vemos repetidamente na história humana e na psicologia coletiva.
Sociedades que reprimem extremamente certos impulsos, seja sexualidade, agressividade ou qualquer aspecto da natureza humana, eventualmente experimentam explosões desses mesmos impulsos de forma distorcida e violenta. Culturas que pregam pureza moral absoluta frequentemente produzem os escândalos mais obscenos. Sistemas políticos que prometem ordem perfeita inevitavelmente geram caos revolucionário. Indivíduos que se identificam completamente com bondade e altruísmo frequentemente entram em colapso em crueldade quando a fachada se quebra. Isso é enantiodromia. E o Coringa é sua personificação perfeita. Mas aqui está a questão mais profunda. O problema não é a sombra em si. O problema é a repressão. O problema é a recusa em reconhecer, em integrar conscientemente aquilo que é sombrio dentro de nós. Jung escreveu algo fundamental. Prefiro ser inteiro do que ser bom. O que ele quis dizer? Que uma psique saudável não é aquela que nega seus aspectos sombrios. É aquela que os reconhece, os compreende e os integra conscientemente no todo da personalidade. Quando Arthur se torna o Coringa, ele se torna inteiro, mas sem consciência, sem integração ética. Ele expressa sua sombra, mas de forma destrutiva, porque não há estrutura egóica suficiente para contê-la e canalizá-la. E é aqui que a diferença entre libertação psicológica e destruição psicótica se torna clara. Libertação verdadeira envolve integrar a sombra mantendo a consciência ética. Destruição psicótica é quando a sombra consome completamente o ego e não há mais mediação racional. O Coringa cruza essa linha, e Gotham cruza junto com ele. Porque quando a sombra coletiva finalmente irrompe, quando anos de repressão social explodem, o resultado não é revolução construtiva. É violência caótica. São protestos que se tornam saques. É raiva justificável que se torna destruição indiscriminada. As pessoas usando máscaras de palhaço nas ruas de Gotham não estão lutando por justiça social estruturada. Elas estão simplesmente liberando décadas de raiva acumulada. E essa liberação, por mais compreensível que seja psicologicamente, não constrói nada. Apenas destrói. Então, como sociedades evitam esse ciclo destrutivo? Como indivíduos evitam a enantiodromia catastrófica? Jung tinha uma resposta: individuação. O processo consciente de integrar a sombra antes que ela precise explodir. Individuação. O caminho para integrar a sombra. Individuação é o termo que Jung usou para descrever o processo de se tornar psicologicamente inteiro. Não é sobre se tornar perfeito. Não é sobre eliminar a sombra. É sobre reconhecê-la, compreendê-la e integrá-la conscientemente. E aqui está o ponto crucial. Individuação não é opcional se queremos evitar os ciclos destrutivos que o Coringa representa. É uma necessidade psicológica tanto individual quanto coletiva. No nível individual, individuação significa fazer o trabalho desconfortável de olhar para seus próprios aspectos sombrios. Significa perguntar: onde eu carrego preconceito, crueldade, egoísmo, inveja, raiva, que eu prefiro não admitir? Não para se culpar moralmente, mas para se tornar consciente. Porque aquilo que permanece inconsciente controla você. Aquilo que você traz à consciência, você pode escolher como expressar. Arthur Fleck nunca teve a oportunidade de fazer esse trabalho. Ele nunca teve recursos psicológicos, apoio social ou estrutura terapêutica adequada para integrar sua dor de forma consciente. Então sua sombra o consumiu completamente. Mas e você? E eu? E nossa sociedade? Individuação exige honestidade brutal. Exige que você pare de projetar sua sombra nos outros, nos políticos corruptos, nos criminosos, nos vilões. E reconheça que você também carrega potencial para crueldade, egoísmo, indiferença. Não significa que você vai agir sobre esses impulsos. Significa que você reconhece que eles existem. E esse reconhecimento é o que impede a enantiodromia. Porque quando você sabe que carrega a sombra, você cria espaço consciente para ela. Não para destruir, mas para transformar. Jung deu um exemplo poderoso.
Um homem que se identifica completamente como pacifista e bondoso, mas que nunca reconheceu sua própria agressividade. Pode facilmente se tornar o mais cruel dos fanáticos se suas crenças forem ameaçadas. Por quê? Porque sua agressividade não desapareceu. Ela apenas foi reprimida. E quando emerge, emerge sem controle consciente. Mas um homem que reconhece: sim, eu tenho agressividade, eu tenho impulsos destrutivos, mas eu escolho canalizá-los de forma construtiva. Esse homem tem poder real sobre si mesmo. Ele não será possuído por sua sombra, porque já estabeleceu uma relação consciente com ela. Isso é individuação, e é um trabalho para a vida inteira. No nível coletivo, individuação significa que sociedades precisam parar de projetar sua sombra em grupos específicos, nos pobres, nos imigrantes, nos marginalizados, e reconhecer que a violência estrutural, a desigualdade, a indiferença institucional são expressões da sombra coletiva. Gotham projeta sua sombra em criminosos como o Coringa. Mas o Coringa não é a doença. Ele é o sintoma. A doença é um sistema social que cria Arthur Flex aos milhares e depois finge surpresa quando alguns deles se transformam em monstros. Uma sociedade individuada seria aquela que olha para sua desigualdade e diz: isso é parte de nós. Isso é nossa sombra. E precisamos integrá-la conscientemente através de políticas reais, não apenas retórica vazia. Seria uma sociedade que olha para sua violência estrutural e reconhece: isso não é obra de alguns indivíduos maus. Isso é como nosso sistema foi construído, e precisamos transformá-lo. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas e sociedades resiste desesperadamente: vulnerabilidade. Admitir que não somos tão bons quanto gostaríamos de ser. Que nossa persona coletiva está escondendo horrores reais. Que precisamos mudar fundamentalmente, não apenas superficialmente. E é mais fácil projetar. É mais fácil dizer: o problema é o Coringa. Prendam o Coringa, matem o Coringa, e tudo ficará bem. Mas outro Coringa sempre surge. Porque o arquétipo não morre. Ele apenas espera no inconsciente coletivo até que a repressão se torne insustentável novamente. Então, qual é a alternativa real? Como quebramos esse ciclo? Jung nos dá a resposta, mas ela não é confortável. Precisamos trazer a sombra à luz, não para celebrá-la, não para agir sobre ela impulsivamente, mas para reconhecê-la, compreendê-la e transformá-la conscientemente. No nível individual, terapia, autorreflexão, práticas contemplativas, diálogo honesto com suas próprias partes sombrias. Perguntar: o que em mim eu mais temo reconhecer? E então ter a coragem de olhar. No nível coletivo, jornalismo investigativo que expõe a sombra social, arte que a representa simbolicamente, movimentos sociais que forçam a sociedade a confrontar suas contradições, políticas públicas que abordam as raízes estruturais da dor coletiva. Mas, acima de tudo, parar de fingir que a sombra não existe. Parar de acreditar que somos intrinsecamente superiores aos monstros que nossa sociedade produz. Porque aqui está a verdade final, que o Coringa nos força a ver. A linha entre civilização e barbárie é muito mais fina do que gostaríamos de admitir. A linha entre você e o Coringa é muito mais fina do que você quer acreditar. Você não é o Coringa, mas poderia ser, sob as circunstâncias certas. E reconhecer isso não é derrotismo, é o primeiro passo para a verdadeira transformação psicológica. O espelho que não podemos quebrar. Então voltamos à pergunta inicial. Por que o Coringa nos fascina tanto? Porque ele é o espelho da sombra coletiva. E espelhos não mentem. Quando olhamos para o Coringa, não estamos apenas vendo um vilão de ficção. Estamos vendo um reflexo distorcido de nós mesmos, de nossa sociedade, de tudo que tentamos desesperadamente não ser, mas que está latente dentro de nós. E essa é a função psicológica profunda de personagens arquetípicos como o Coringa. Eles nos permitem confrontar nossa sombra de forma simbólica, segura, à distância. Podemos olhar para ele e dizer: meu Deus, que monstro! E nesse mesmo momento algo em nosso inconsciente sussurra: mas eu entendo por que ele faz o que faz. Esse entendimento não é simpatia pelo mal.
É reconhecimento de uma verdade psicológica. O Coringa não surgiu do vácuo. Ele foi criado por um sistema que falhou catastroficamente. E todos nós vivemos em variações desse sistema. Por isso ele ressoa tão profundamente em nossa cultura. Por isso cada geração reinterpreta o Coringa. Por isso ele se tornou mais que um personagem. Ele se tornou um símbolo cultural permanente. Ele simboliza o retorno do reprimido. O grito da sombra, que não pode mais ser silenciada. A vingança psicológica daqueles que foram invisibilizados, descartados, desumanizados. E aqui está o paradoxo final. O Coringa é simultaneamente uma ameaça e um professor. Ele é uma ameaça porque representa o que acontece quando a integração falha completamente. Quando a sombra não é trabalhada conscientemente e explode de forma destrutiva. Quando sociedades preferem reprimir do que transformar. Mas ele também é um professor, porque nos força a olhar para aquilo que não queremos ver. Nos obriga a questionar nossas certezas morais confortáveis. Nos lembra que ignorar a sombra não a faz desaparecer, apenas garante que ela retornará de forma mais violenta. Jung disse algo que resume perfeitamente a lição do Coringa. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O Coringa é a escuridão tornada consciente à força. Ele não espera você estar pronto. Ele não pede permissão. Ele simplesmente aparece e diz: olhe. Olhe para o que você tem evitado. Olhe para o que sua sociedade esconde. Olhe para o monstro que você poderia se tornar. E a resposta adequada não é negar. Não é projetar. Não é simplesmente reprimir novamente. A resposta adequada é reconhecer. Sim, eu vejo. E agora, o que faço com essa consciência? Porque consciência sem ação é apenas contemplação narcisista. Mas ação sem consciência é apenas repetição dos mesmos padrões destrutivos. Individuação exige ambas, consciência profunda da sombra e comprometimento consciente em transformá-la. No nível pessoal, isso pode significar buscar terapia, fazer o trabalho de autoinvestigação, reconhecer suas projeções, integrar suas partes rejeitadas, desenvolver compaixão por suas próprias imperfeições. No nível social, isso pode significar trabalhar por justiça estrutural real, não apenas simbólica. Apoiar sistemas de saúde mental robustos. Criar redes de suporte comunitário. Desafiar desigualdades sistêmicas. Dar voz aos invisibilizados antes que eles precisem gritar através da violência para serem ouvidos. Mas, acima de tudo, significa parar de fingir que os monstros são fundamentalmente diferentes de nós. Parar de acreditar que a civilização é nossa natureza verdadeira e a barbárie é a aberração. Reconhecer que somos capazes de ambas e que a escolha consciente é o que nos define, não a negação de metade de nossa natureza. O Coringa não pode ser derrotado permanentemente porque ele não é uma pessoa. Ele é um arquétipo. Uma força psicológica que surge sempre que as condições estão certas. Repressão extrema, desigualdade gritante, perda de sentido coletivo, erosão de estruturas de suporte social, persona coletiva rígida demais. Enquanto essas condições existirem, o Coringa, ou alguma versão dele, continuará surgindo. Mas aqui está a esperança que Jung nos oferece. Se compreendermos a psicologia por trás do arquétipo, se fizermos o trabalho de individuação individual e coletiva, podemos transformar as condições que o produzem. Não eliminando a sombra, isso é impossível, mas integrando-a conscientemente antes que ela precise explodir. Não negando nossa capacidade para a escuridão, isso é ilusão, mas reconhecendo-a e escolhendo conscientemente como expressá-la de forma não destrutiva. Não construindo personas coletivas cada vez mais rígidas, isso apenas aumenta a pressão, mas criando sociedades que permitem vulnerabilidade, autenticidade e espaço para toda a gama da experiência humana. Reflexão final. E agora? Então você assistiu a este vídeo. Você compreendeu os conceitos. Você viu como o Coringa funciona como espelho da sombra coletiva. E agora?
Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E Jung não estava interessado em entretenimento. Ele estava interessado em transformação. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo não é: o que há de errado com a sociedade? A pergunta é: qual é a minha sombra pessoal que eu ainda não integrei? E como ela está contribuindo para a sombra coletiva? Porque toda sombra coletiva é composta de milhões de sombras individuais não integradas. Cada vez que você projeta seu lado sombrio em outros, nos políticos, nos criminosos, nos maus, você está alimentando a sombra coletiva. Cada vez que você finge ser completamente bom enquanto nega seus impulsos destrutivos, você está aumentando a pressão psicológica que eventualmente explodirá, em você ou através de você. Cada vez que você vê alguém como Arthur Fleck, marginalizado, sofrendo, invisibilizado, e simplesmente desvia o olhar, você está participando do sistema que cria coringas. Isso não é culpa moral individual. É responsabilidade psicológica coletiva. Então o trabalho não é julgar o coringa. O trabalho não é ter medo dele. O trabalho é compreender o que ele revela sobre nós mesmos e nossa sociedade, e então fazer algo com essa compreensão. Talvez isso signifique começar uma prática terapêutica. Talvez signifique ter conversas honestas sobre suas partes sombrias com pessoas em quem você confia. Talvez signifique questionar ativamente suas projeções quando você se pega demonizando um grupo inteiro de pessoas. Talvez signifique trabalhar por mudanças sociais concretas. Não apenas postar sobre elas online, mas realmente contribuir para estruturas de suporte que impedem a criação de mais Arthur Flecks. Talvez signifique desenvolver compaixão radical, não no sentido de desculpar comportamentos destrutivos, mas no sentido de compreender as condições psicológicas e sociais que os produzem. Jung tinha uma frase poderosa: a maior e mais importante das tarefas humanas é a criação de consciência. Não a criação de perfeição moral, não a eliminação da sombra, mas a criação de consciência sobre toda a extensão de quem somos, luz e escuridão. E quando você cria essa consciência, algo fundamental muda. Você para de ser controlado inconscientemente por sua sombra. Você para de projetá-la em outros. Você desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter os opostos em tensão consciente sem ser dilacerado por eles. Você se torna capaz de reconhecer: sim, eu carrego potencial para crueldade, mas eu escolho gentileza. E essa escolha tem peso real porque não é negação, é integração consciente. O coringa nunca teve essa escolha. Ele foi esmagado por circunstâncias que não permitiram integração. E sua tragédia, porque é uma tragédia, não apenas uma história de vilania, nos mostra o que acontece quando seres humanos são privados dos recursos psicológicos e sociais necessários para fazer esse trabalho. Mas você tem essa escolha. Você tem a oportunidade de fazer o trabalho que Arthur Fleck nunca pôde fazer. E quando milhões de indivíduos fazem esse trabalho, a sombra coletiva começa a diminuir. Não desaparece, nunca desaparecerá completamente, mas perde seu poder destrutivo, porque está sendo reconhecida, metabolizada, transformada conscientemente. Sociedades inteiras podem fazer individuação. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. Envolve construir instituições que reconhecem a complexidade da natureza humana ao invés de negá-la. Envolve criar estruturas sociais que permitem vulnerabilidade ao invés de puni-la. Envolve distribuir recursos de forma que ninguém precise se tornar um monstro apenas para ser visto. É possível, e é necessário, porque a alternativa é o ciclo eterno que vemos repetidamente na história: repressão, acúmulo de pressão, explosão violenta, repressão renovada, acúmulo novamente, explosão novamente. O coringa é o símbolo desse ciclo, e enquanto não o quebrarmos conscientemente, ele continuará se repetindo. A lição final do coringa. Há uma cena no filme de 2019 que resume perfeitamente a mensagem psicológica do coringa. Arthur está no programa de Murray Franklin,
e Murray pergunta: "O que você quer, Arthur?" E Arthur responde: "Eu só quero ser visto." Ser visto. Essa é a necessidade humana mais fundamental. E quando ela é sistematicamente negada, quando pessoas são tratadas como invisíveis, descartáveis, irrelevantes, algo dentro delas morre. Ou pior, algo dentro delas se transforma em algo monstruoso. O coringa é o que acontece quando a necessidade de ser visto é negada por tanto tempo que a única forma restante de visibilidade é através da destruição. Ele diz: "Você não me viu quando eu era bom. Você não me viu quando eu sofria. Você não me viu quando eu implorava por ajuda. Mas agora você não tem escolha. Agora você me vê." E essa é a tragédia final. Ele está certo. A sociedade só presta atenção quando a sombra explode. Só reage quando o caos se torna inegável. Nunca de forma preventiva, apenas reativa. Mas não precisa ser assim. Se aprendermos a ver as pessoas antes que elas se tornem monstros. Se criarmos estruturas que reconhecem sofrimento antes que ele se transforme em vingança. Se integrarmos nossa sombra coletiva conscientemente, ao invés de esperar que ela nos force a fazê-lo, através de crises. O coringa nos ensina através do horror, mas poderíamos aprender sem precisar do horror se tivéssemos coragem de olhar para nossa sombra voluntariamente. Jung disse: "Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino." O coringa é o inconsciente coletivo dirigindo nossas vidas. E nós o chamamos de vilão, de monstro, de aberração, quando na verdade, ele é o reflexo inevitável de escolhas coletivas que fizemos. Não escolhas conscientes, mas escolhas através de omissão. Escolhas de ignorar, de reprimir, de projetar ao invés de integrar. E a boa notícia, se é que existe uma, é que escolhas podem ser mudadas. Não instantaneamente, não sem esforço, mas conscientemente, intencionalmente, transformadoramente. O trabalho começa com você, com sua disposição de olhar para sua própria sombra, de reconhecer suas projeções, de fazer as perguntas difíceis. Onde eu sou cúmplice de sistemas que criam sofrimento? Onde eu finjo não ver? Onde eu contribuo para a invisibilidade de outros seres humanos? E então, com base nessa consciência, agir diferente. Pequenas ações, mas multiplicadas por milhões e sustentadas ao longo do tempo. Esse é o caminho da transformação coletiva. O coringa nos confronta com uma verdade desconfortável. Não existem vilões puros e heróis puros. Existem apenas seres humanos complexos navegando sistemas que ou facilitam ou dificultam a integração consciente da sombra. Batman e Coringa não são opostos morais absolutos. São duas respostas diferentes ao trauma. Batman canalizou sua dor em uma cruzada controlada contra o crime. O Coringa canalizou sua dor em destruição nihilista. Mas ambos são produtos de uma mesma doença social. E nenhum dos dois realmente resolve o problema. Batman prende criminosos, mas não transforma as condições que os criam. O Coringa expõe a hipocrisia, mas não constrói alternativas. Ambos estão presos em um ciclo arquetípico: ordem versus caos, controle versus destruição, persona versus sombra. A verdadeira solução está além dessa polaridade. Está na individuação, no processo que transcende os opostos através da integração consciente. E isso nos traz de volta a você. Porque você não é o Batman e não é o Coringa. Mas você participa do sistema que cria ambos. E você tem poder, limitado mas real, para influenciar esse sistema. Talvez você não possa transformar toda a sociedade, mas pode transformar sua própria psique. Pode parar de projetar sua sombra. Pode desenvolver compaixão por suas próprias imperfeições e, através disso, compaixão pelas imperfeições dos outros. Pode reconhecer que a pessoa sem teto que você passa todos os dias não é fundamentalmente diferente de Arthur Fleck, que sob as circunstâncias certas você também poderia estar ali, e que fingir que essa realidade não existe não a faz desaparecer, apenas aumenta a sombra coletiva. Pode questionar narrativas simplistas de bem versus mal,
Pode buscar compreender ao invés de apenas julgar. Pode apoiar estruturas que realmente ajudam ao invés de apenas punir. Essas não são ações heróicas dramáticas. São atos cotidianos de consciência expandida. Mas são precisamente esses atos que, acumulados, transformam culturas. Jung não era ingênuo. Ele sabia que a sombra nunca desapareceria completamente, que sempre haveriam aspectos sombrios da natureza humana, que a tensão entre luz e escuridão é eterna, mas ele também sabia que há uma diferença fundamental entre uma sombra inconsciente e uma sombra integrada, entre uma sociedade que nega sua escuridão e uma sociedade que a reconhece conscientemente. A primeira produz coringas repetidamente. A segunda cria espaço para que a energia da sombra seja transformada em algo construtivo. O convite final. Então este é o convite final que o Coringa nos faz. Não intencionalmente, claro, porque ele é um arquétipo, não um professor consciente, mas através de sua existência simbólica. Olhe para sua sombra. Pare de fingir que ela não existe. Pare de projetar em outros aquilo que você não quer reconhecer em si mesmo. Não para se tornar o Coringa, mas para garantir que você não precise se tornar o Coringa. Para garantir que ninguém mais precise se tornar o Coringa. Porque aqui está a verdade final. Toda vez que um Arthur Fleck é criado e ignorado por uma sociedade, toda vez que alguém implora por ajuda e é descartado, toda vez que escolhemos manter nossa persona confortável, ao invés de confrontar nossa sombra, nós estamos plantando as sementes do próximo Coringa, e ele virá. Talvez não com maquiagem de palhaço, talvez não chamado Coringa, mas virá na forma de violência social, colapso psicológico coletivo, movimentos extremistas ou simplesmente no desespero silencioso de milhões. A menos que façamos o trabalho difícil, desconfortável, mas absolutamente necessário de individuação. Jung nos deu as ferramentas conceituais, a sombra, a persona, os arquétipos, a enantiodromia, a individuação. Mas ferramentas conceituais não fazem o trabalho por nós. Nós temos que usá-las ativamente. E o momento de começar não é quando a próxima crise explodir. Não é quando o próximo Coringa aparecer. O momento é agora, porque a prevenção sempre foi mais eficaz que a reação. Sociedades saudáveis são construídas por indivíduos que fizeram seu trabalho interno, que reconhecem sua própria complexidade, que desenvolveram compaixão através do autoconhecimento profundo. E o inverso também é verdadeiro. Sociedades doentes são perpetuadas por indivíduos que negam sua sombra, projetam em outros e mantêm personas rígidas enquanto a pressão psicológica se acumula. Você escolhe em qual dessas direções contribuir. Não através de uma grande decisão única, mas através de 1000 pequenas escolhas diárias. Escolher ver ao invés de ignorar. Escolher compreender ao invés de julgar. Escolher vulnerabilidade ao invés de persona rígida. Escolher integração ao invés de repressão. Essas escolhas não são fáceis. A persona é confortável. A projeção é conveniente. A negação é tentadora. Mas o custo de não fazer essas escolhas é o ciclo eterno que o Coringa representa. Palavras finais. O espelho continua. O Coringa continuará existindo enquanto houver necessidade psicológica para seu arquétipo. Enquanto houver sombra coletiva não integrada, ele ressurgirá em diferentes formas, em diferentes épocas, sempre adaptado às ansiedades específicas de cada geração. E talvez isso seja bom. Talvez precisemos desse espelho perturbador, porque sem ele seria fácil demais manter a ilusão. Seria fácil demais acreditar que somos civilizados, evoluídos, superiores aos nossos ancestrais violentos. O Coringa não nos deixa esquecer. A barbárie não está no passado distante. Ela está logo abaixo da superfície, esperando, acumulando pressão, pronta para emergir quando as condições se alinharem. Mas, e este é o mas crucial, reconhecer isso não é derrotismo. É realismo psicológico. E realismo psicológico é o primeiro passo para a transformação genuína. Você não pode transformar o que você não reconhece.
Não pode integrar o que você nega. Não pode curar o que você finge não existir. Então o Coringa, com toda a sua violência perturbadora, com toda a sua filosofia nihilista, com toda a sua rejeição da civilização, ele serve a um propósito. Ele nos força a olhar. E se tivermos coragem, coragem real, não a coragem superficial de consumir entretenimento sobre vilões, mas a coragem profunda de confrontar nossa própria sombra, então talvez possamos aprender a lição, sem precisar viver o horror. Em encerramento, a escolha que define tudo. Jung disse algo que resume perfeitamente tudo o que exploramos neste vídeo. A pessoa que olha para fora, sonha. A pessoa que olha para dentro, desperta. O Coringa nos força a despertar, não através de iluminação confortável, mas através de confronto brutal. Ele arranca nossa máscara e nos obriga a olhar para o rosto que está por baixo. E esse rosto não é bonito, não é puro, não é só luz, mas é real. E realidade é o único fundamento sólido sobre o qual transformação verdadeira pode acontecer. Então você chegou ao final deste vídeo com uma escolha. Você pode tratá-lo como entretenimento intelectual interessante, consumir, curtir, compartilhar e seguir em frente sem mudar nada. Ou você pode tratá-lo como um convite. Um convite para fazer o trabalho real de individuação, para olhar sua sombra nos olhos, para reconhecer suas projeções, para questionar sua persona, para integrar conscientemente aquilo que você tem evitado. Esse trabalho não é glamouroso. Não vai render curtidas nas redes sociais. Não vai fazer você se sentir moralmente superior. Na verdade, provavelmente vai fazer exatamente o oposto. Vai humilhá-lo ao mostrar o quanto você também carrega sombra. Mas é o único trabalho que realmente importa. Porque é o único trabalho que quebra o ciclo. O ciclo de repressão e explosão. O ciclo de persona rígida e enantiodromia violenta. O ciclo que cria Arthur Fleck e depois se surpreende quando eles se tornam coringas. Jung nos prometeu algo. Se fizermos esse trabalho, não nos tornamos perfeitos, mas nos tornamos inteiros. E inteiros, somos infinitamente mais capazes de compaixão, sabedoria e transformação consciente do que fragmentados em luz falsa e sombra negada. O Coringa é o professor que ninguém quer, mas talvez seja o professor que todos precisamos, porque ele não nos deixa escapar para fantasias confortáveis. Ele não permite que mantenhamos nossas ilusões intactas. Ele ri da nossa hipocrisia. Ele expõe nossa fragilidade. Ele revela que a civilização é muito mais frágil do que admitimos. E depois de confrontar essas verdades, temos duas opções: entrar em negação renovada. Eu não sou assim, minha sociedade não é assim, só os monstros são assim, ou acordar para o trabalho que precisa ser feito. O trabalho de reconhecer. Sim, eu carrego sombra. Sim, minha sociedade carrega sombra coletiva. Sim, sob certas condições, eu também poderia me tornar monstruoso. E é precisamente porque reconheço isso que escolho conscientemente não permitir que aconteça. Essa é a diferença entre Arthur Fleck e alguém fazendo individuação. Ambos reconhecem a sombra. Mas Arthur foi consumido por ela porque não tinha recursos para integrá-la. Alguém fazendo individuação desenvolve esses recursos conscientemente. E quando você desenvolve esses recursos, algo extraordinário acontece. Você para de ter medo da sua sombra. Você para de ter medo da sombra nos outros, porque você estabeleceu uma relação consciente com ela. Você não a nega. Você não a celebra. Você a reconhece como parte integral da totalidade humana. E dessa posição de inteireza, você pode finalmente fazer escolhas realmente livres. Não escolhas condicionadas por repressão inconsciente. Não escolhas ditadas por projeção, mas escolhas conscientes, integradas, autênticas. Essas são as escolhas que transformam vidas. E quando multiplicadas, transformam sociedades. As palavras finais de Jung. Jung passou décadas estudando a psique humana. Ele trabalhou com pacientes psicóticos, analisou mitologias de culturas antigas, explorou religiões do mundo todo, investigou alquimia medieval, interpretou sonhos por milhares de horas.
E tudo isso o levou a uma conclusão fundamental. A maior ameaça à humanidade não são as forças externas, são as forças internas que negamos, reprimimos e projetamos. A sombra não integrada, o inconsciente não confrontado, a totalidade humana fragmentada em bom e mal, de forma rígida e irrealista. O Coringa é a personificação cultural dessa ameaça, e enquanto ele continuar ressoando tão profundamente em nossa psique coletiva, é porque ainda não fizemos o trabalho, mas podemos começar. Agora. Hoje. Não esperando que instituições mudem primeiro. Não esperando que outros façam primeiro. Começando com o único território sobre o qual você tem controle real, sua própria psique. Olhe para sua sombra. Reconheça suas projeções. Questione sua persona. Integre conscientemente aquilo que você tem evitado. E ao fazer isso, você não apenas transforma a si mesmo. Você contribui para a transformação da sombra coletiva. Porque toda sombra coletiva é composta de sombras individuais. E cada sombra individual integrada diminui o poder da coletiva. O Coringa continuará rindo, continuará provocando, continuará forçando o espelho em nosso rosto. Mas talvez, se fizermos o trabalho, seu riso eventualmente se transforme. De zombaria cruel para reconhecimento irônico. Finalmente vocês estão olhando. Porque no final, o Coringa não quer destruir tudo. Ele quer ser visto. Quer que a verdade seja reconhecida. Quer que paremos de fingir. E quando paramos de fingir, quando reconhecemos a sombra conscientemente, quando integramos ao invés de reprimir, o Coringa perde seu poder arquetípico destrutivo. Ele se transforma de ameaça em professor, de sintoma em sabedoria, de monstro em espelho que finalmente compreendemos. Esse é o caminho da individuação. Esse é o convite do Coringa. Esse é o trabalho que Jung nos deixou. Cabe a nós aceitá-lo. Se este vídeo ressoou com você, se algo aqui tocou uma verdade profunda, então você já sabe o próximo passo. Não é compartilhar este vídeo, embora você possa. Não é comentar sua opinião, embora seja bem-vindo. O próximo passo é olhar no espelho, realmente olhar, e ter a coragem de ver o que o Coringa sempre viu, que você é capaz de luz e escuridão, que você carrega sombra, e que reconhecer isso não é fraqueza, é o começo da verdadeira força. Jung estava certo. Prefiro ser inteiro do que ser bom. E o Coringa? Ele continua rindo, esperando, pronto para retornar sempre que esquecermos a lição. Não esqueça. Obrigado por assistir.